Pronto, a gente viu no nosso flow que a autenticação da gente vai funcionar como? A gente autentica, a gente vai gerar um JWT, e esse JWT ele vai gerar para a gente dois tokens, o Access Token e um Refresh Token. O Access Token ele vai ser reutilizado em todos os nossos endpoints para a gente conseguir fazer a autenticação. A estratégia que a gente vai utilizar aqui, a do JWT Strategy, também ela é do Passport, um daqueles que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, JWT. E ela funciona do mesmo padrão. Ou seja, a gente passa uma configuração específica que a gente quer e a gente implementa a forma como ele vai retornar determinada função, certo? Então, no login a gente vai autenticar e gerar automaticamente um payload com um JWT com o nosso payload específico. E esse JWT vai ser utilizado em todos os nossos requests, utilizando o Bearer Token Standard, certo? Para trabalhar com o JWT no NES, a gente precisa utilizar o nosso módulo JWT e utilizar também o Passport JWT, que é o que a gente vai utilizar daquela biblioteca. E, novamente, quando a gente está utilizando uma lib em JavaScript, que ela não é em TypeScript, a gente é bom sempre pesquisar se a gente não já tem os tipos dela aqui no Passport, certo? Vamos criar aqui como é que vai ser, como é que vai funcionar o nosso token. Ou seja, a gente vai fazer a autenticação no usuário. O usuário, depois que ele clicar aqui, ele vai ser autenticado. Entrou aqui, significa que ele está válido. Nessa parte do código, a gente vai criar a lógica do JWT e vai gerar um novo token. A gente vai issue um token, a gente vai sign um novo token baseado nas informações que a gente passar para ele. Nós vamos ter dois tokens. Um é o Access Token, o outro é o Refresh Token. Qual é a diferença desses dois tokens? O Access Token ele vai ser utilizado em todos os requests que você vai ficar trafegando. Você vai ficar mandando, ou seja, ele vai estar sempre na sua network. E ele vai ter um tempo de expiração menor que o Refresh Token. Por quê? Porque se alguém hackear a sua aplicação, o seu servidor, e ela pegar aquele token, talvez pode ser que ele consiga utilizar por mais 30 minutos, 20 minutos, mas ele não vai conseguir utilizar para sempre ou durante um longo período. Porque a ideia é que o Access Token ele sirva sempre para transações mais rápidas, assim, mais curtas, onde a gente passe menos tempo. Uma vez que esse Access Token aqui tiver expirado, aí a gente pode utilizar o Refresh Token para gerar um novo Access Token. Ou seja, a gente vai fazer o login, o servidor vai autenticar, vai issue um token pelo JWT, e ele vai tornar para a gente dois JWT tokens. Um for Access Token, que vai ter, vamos botar um exemplo de expiração em 30 minutos, e o outro Refresh Token, que tem expiração, por exemplo, de um dia. O Access Token você vai colocar em todos os seus métodos, vai sempre estar trafegando na sua rede. O Refresh Token não, você vai esconder ele em algum canto, seja lá no Local Storage, no Cookie, em algum canto que não fique trafegando na rede, que você tem acesso do lado do cliente, e você só utilize ele quando o seu Access Token estiver expirado. Por que a gente utiliza o Refresh Token? A gente utiliza o Refresh Token para que a gente não tenha que ficar redirecionando, por exemplo, para o login todas as vezes e tenha que autenticar novamente com o username e password. Então, dessa forma aqui, você vai ter acesso ao seu sistema de acordo com o tempo que você definir na sua implementação. Se você quer que o usuário consiga acessar durante o dia todo, mas você, por segurança, não quer que o Access Token que seja gerado seja único e seja livre pelo dia todo, porque as pessoas podem ser hackeadas, então você gera um Access Token mais curto, de 30 minutos, 1 hora, e deixa o seu Refresh Token escondidinho ali, para você sempre estar utilizando ele para criar uma nova estratégia, certo? Os dois tokens vão ser únicos, a única diferença vai ser o tempo de vida de cada token. O que é que a gente faz para a gente gerar issue um token, fazer a assinatura de acordo com a configuração que a gente quer, certo? Primeira coisa, a gente vai definir a configuração específica
da nossa estratégia. Assim, a gente vai definir aqui qual é o segredo que a gente vai levar o token. Lembra que tem um segredo de implantação, de geração do token. E aqui a gente vai definir também algumas opções de como aquele token pode funcionar. Nesse caso aqui, a gente vai criar duas configurações separadas, uma para o Access e outra para o Refresh, porque eles vão ser duas estratégias de JWT diferentes. Isso é importante, eu vou mostrar já já. E o Nest, ele já tem o seu JWT, as suas funções, que trabalham isso para a gente. Então, tudo que a gente precisa fazer é chamar o JWT Service, passando o payload que a gente quer, certo? Esse payload aqui são os claims, são essas informações que a gente tem aqui, ó, nosso payload. Ou seja, a gente vai pegar o payload que a gente definir, vai montar esse payload e a gente vai assinar ele de acordo com a configuração que a gente definiu. Uma vez que a gente criou, a gente vai criar dois tokens, o Access Token e o Refresh Token. Como vocês podem ver aqui, a diferença é o tempo de vida deles. Um vai durar 1 hora, e o outro vai durar 1 ano, por exemplo. 1 ano é muito tempo, mas é só para a gente ter como exemplo aqui. Para a gente implementar, a gente vai utilizar a mesma estratégia que a gente utilizou no Local. Só transformando aqui, só mudando aqui para utilizar o JWT, o Passport JWT no lugar de Local. E o JWT, ele pede algumas configurações padrão que a gente precisa implementar. Uma delas é dizer da onde é que essa classe vai identificar aquele token, de onde é que ele vai pegar aquele token. Por padrão, a gente vai dizer que ele vai pegar aqui do JWT Request, daqui ele vai procurar pelo authorization e tentar pegar aquele token, e internamente ele vai fazer a verificação se aquele token é válido ou não, se ele está expirado ou não, e aqui a gente tem o secret key da gente, ou seja, como é que ele vai ser, qual vai ser a chave privada da gente aqui, que vai ser utilizada para deixar aquele token válido. Da mesma forma que a gente teve um guard para o local, a gente vai ter um guard também para o JWT, que vai fazer a mesma lógica que a gente definiu aqui, certo? Ou seja, a gente vai ter o nosso JWT, o nosso guard JWT, que aqui a gente pode criar uma forma customizada, e se a gente quiser customizar o guard para funcionar de uma forma particular, a gente consegue implementar esses dois, sobrescrever esses dois métodos, can activate no handle request, que é o que vai acontecer com, o nosso token que a gente receber, certo? No caso da gente, vamos criar o básico para poder entender. Outra coisa interessante que é bom a gente saber também é que a gente consegue adicionar no nosso Swagger uma opção de reconhecimento desse Bear Token, para que seja mais fácil e prático para a gente utilizar no Swagger. Vou mostrar para vocês também.